Você pode abrir sua Bíblia em Efésios. Efésios capítulo 3, no verso 18 em diante. Glória a Deus. Você achou? Diga amém. Eita, todo mundo achou. Vamos lá, diz assim o texto. Versículo 16. Oro para que com suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito. Versículo 17. Para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Versículo 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja dado a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, e para todos sempre. Para todos sempre. Glória a Deus. Coloca a sua Bíblia e fecha a sua Bíblia. Eu quero que você venha comigo nessa mensagem. Tem alguém aqui que é pentecostal? Alguém que veio de uma igreja pentecostal aqui? Tem aqui. Olha quanta gente, meu Deus do céu. Irmão, quando eu nasci, foi derramado um azeite assim, eu entrei dentro, mergulhei. Brincadeira, não é isso não. Mas eu quero convocar você que é pentecostal para a gente fazer desse culto o melhor culto, amém? Aí, pentecostal entendeu. Mas eu preciso de mais. Hoje é um dia muito especial. Hoje é o culto de batismo. Quantos aqui vão se batizar? Cadê as pessoas que vão se batizar? Faz assim com as suas mãos. Gente, olha quantas pessoas. Você pode louvar o Senhor com palmas aí no seu lugar? Quantas pessoas têm se entregado ao Senhor? Reconhecido Jesus publicamente, irmão. Uau! Isso é muito grandioso, magnificante, maravilhoso, porque acabamos de ouvir uma palavra abençoada da pastora Lude, de Paulo falando ali para Filipos. Tenho visto como que vocês têm feito, como vocês têm pregado e levado o Evangelho. E nós não estamos aqui para ser apenas mais uma igreja, nós estamos aqui para anunciar que Jesus Cristo é o Salvador dessa cidade, amém? Aleluias. Hoje eu quero falar para vocês de forma rápida e clara, mas eu preciso que você venha comigo. Você está comigo aqui? Diga amém. Isso, pentecostal, irmão, é diferente, viu? É diferente. Eu vou falar mesmo, você vai ter que falar para o irmão do seu lado. É isso mesmo, irmão, aguenta aí, só um dia só. Uma pregação pentecostal aqui para você, para aquecer seu coração. Hoje nós vamos falar sobre o Deus da provisão. Diga para a pessoa que está do seu lado assim, o Deus... Não, diga mais forte, irmão. O Deus da provisão. Hoje temos muitas pessoas aqui que são visitantes, né? Muitas pessoas que talvez veio ver o seu filho, o seu irmão, a sua irmã, o seu esposo, a sua esposa se batizar. E na Lagoinha, todos os anos, nós oramos ao Senhor para que o Senhor nos dê uma palavra para o ano. Em 2023, nós tivemos o ano das portas abertas. Foi o ano de muitas bênçãos, foi o ano que o Senhor trouxe a Lagoinha Hortolândia para esse lugar. Foi onde nós festejamos a vitória do Senhor, as portas abertas para essa igreja. Em 2024, nós tivemos o ano da compaixão. Um ano onde as notícias do país foram catastróficas, muitas coisas ruins aconteceram e nós como igreja nos posicionamos em compaixão para aqueles que precisam. Mas o ano de 2025 é o ano da provisão. E quando a gente falamos de ano da provisão, não é apenas o que a igreja Lagoinha vai viver, mas é o que cada um de nós vamos viver. O ano da provisão, porque o Deus da provisão está aqui, amém? Você pode dizer amém aí? Aleluia! O Deus da provisão, o Jeová Jiré, o Jeová da provisão, o Deus que traz, aquele que provê. A Bíblia diz que o Deus da provisão, ele foi escrito pela primeira vez, ele foi registrado pela primeira vez, lá no Monte Moriá, com Abraão e Isaque, sendo levado ao sacrifício. Quando Deus diz a Abraão, Abraão, vai até o Monte Moriá, e lá você vai entregar um sacrifício a mim.
E esse sacrifício não é o cordeiro, não é a ovelha, não é as ofertas, não é os manjares, mas é o seu filho Isaque. A Bíblia diz que Abraão, ele sai determinado para ofertar a Deus o seu próprio filho, para sacrificar a Deus o seu próprio filho. Então aqui é a primeira vez, é o primeiro escrito registrado que o Deus da provisão apareceu, se mostrou a esse povo, se mostrou a nós. E de lá para cá, a provisão continuou acontecendo, até nos dias de hoje. O Deus da provisão, a provisão é aquilo que você vê, aquilo que você percebe, aquilo que provê, aquilo que traz a solução para um problema que talvez irá surgir. A provisão, a palavra provisão, para quem era judeu naquela época, falava muito sobre ver, sobre olhar, enxergar. Então quando Abraão, ele lá no Monte Moriá, ele está apresentando praticamente o seu filho, entregando o seu filho para sacrifício, e ele coloca aquele monte, aquele local como o monte da provisão, o Deus da provisão, o Jeová Jirê. Ele não está falando só sobre alguém que está provendo, mas alguém que está vendo. Então para quem é judeu, a provisão não é sobre fazer algo, é sobre alguém que está vendo, olhando, enxergando, percebendo o que está acontecendo na nossa vida. Embora você ache que ninguém saiba da sua vida, embora você ache que talvez, porque você não tem uma rede social, não tem ninguém te olhando, não tem ninguém te perseguindo, há alguns que falam, eu não vou abrir uma rede social, porque alguém vai me ver, alguém vai falar, e eu não gosto disso. Deixa eu te dizer uma coisa, o Deus da provisão já está te olhando, já está te vendo, meu irmão. O Deus da provisão, aquele que está acima de todas as coisas, Ele está te vendo, você pode dizer amém por isso? Aleluia, abençoa meu amigo sonoplasta, Senhor, para ele me dar um retorno aqui, Pai. Aleluias. O Deus da provisão manifestou no Moriá. E aí eu quero falar sobre, se der tempo, viu? 5 ações, diga comigo, 5 ações. 5 ações que antecedem a provisão. Eu separei algumas ações, porque em toda a Bíblia há uma provisão acontecendo. Em todas as passagens bíblicas há um Deus provedor, vendo, enxergando, percebendo algo que irá acontecer. Então Ele preparava os seus profetas, então Ele lançava uma ordem ao povo. Ele dizia, vai lá, vai para o vale tal, ou vai pelo sul, porque essa guerra você vai vencer. Então o Deus da provisão estava olhando, percebendo, conversando, orientando o povo de Israel. E 5 ações que antecedem a provisão. Eu vou falar da primeira, diga comigo assim, ó, fé e confiança. É uma só, tá, gente? Fé e confiança, para não dar problema na sua cabeça. Fé e confiança. Ter fé e confiança em Deus é uma ação que antecede a provisão. Não adianta você querer viver o ano da provisão aqui em Lagoinha, Hortolândia, se você não tem a ação, a fé, a confiança no Deus, que é o Deus da provisão. Tem alguém pentecostal aqui? Aleluias. O Deus da provisão nos pede, nos suplica por ações, e a ação de fé e confiança é a ação que moveu Abraão. Porque embora Abraão seja o pai da fé, embora você já ouviu vários textos falando sobre Abraão, eu quero te convidar, você lê aqui comigo, Gênesis capítulo 22, no versículo 5, coloca para mim aí, aleluias. Porque por mais que nós entendemos que Abraão, ele é o pai da fé, ele é aquele que tem fé, aquele que despertou a fé no povo, Abraão, ele também confiava muito. E nesse versículo, talvez você nunca leu, e eu quero convidar você a ler agora. Diz assim, vamos lá todo mundo junto? Disse ele aos seus servos. Observe uma coisa, esse texto está exatamente na passagem bíblica onde fala que o Senhor pediu Isaque a Abraão e disse, leva até o Monte Moriá, entrega ele a sacrifício ao Senhor. Abraão chama os seus servos e diz, prepara aí o jumento, prepara aí as madeiras, prepara tudo que nós vamos fazer uma adoração lá no Monte Moriá.
lá naquele alto monte. Na época não tinha esse nome ainda, mas depois que aconteceu esse fato, se tornou o Monte Moriá. E observe uma coisa, que nesse texto, se você puder deixar aí, Larissa, nesse texto, Abraão está exatamente no momento onde ele se despede dos seus amigos e dos seus servos. E ele diz: olha, daqui para frente vai só eu e o meu filho, Isaque. Abraão diz: vai só eu e o meu servo, Isaque. Em algumas traduções diz servo e outras diz filho. Mas a verdade é que ao se despedir, ao deixar os seus amigos e servos lá, e ao ir com Isaque até o monte para entregar o sacrifício, escuta, Abraão já sabia que o filho dele seria sacrificado. Abraão já tinha em mente que ele iria entregar o seu filho a sacrifício, mas a confiança e a fé de Abraão era tão grande, que nesse texto, ele disse algo muito forte, porque ele diz: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá, e depois de adorar, voltaremos. Ele podia dizer: fica aqui, porque daqui a pouco eu vou voltar. Mas a confiança dele era tão grande que ele sabia que o filho dele seria o sacrifício. Mas ele também sabia que o Deus da provisão iria aparecer. Porque ele não diz eu vou voltar, mas ele diz nós voltaremos, eu e o meu filho Isaque. Como que ele voltaria se ele estava disposto a entregar o seu filho? Como que Isaque voltaria se ele colocaria madeira sobre os seus ombros, subiria aquele monte e ele seria o sacrifício? Aleluias. Mas quando Isaque pergunta para o seu pai: pai, já está tudo pronto. Já está tudo pronto. Só falta o cordeiro. E aí então, Abraão pega o seu filho Isaque e diz: meu filho, o cordeiro para esse holocausto, Deus proverá. Meu irmão, eu não sei se você está entendendo essa mensagem, mas a provisão, ela vem de uma ação sua. Você precisa confiar, você precisa crer, você precisa ter fé. Não adianta você querer viver o ano da provisão se você não está disposto a crer, se você não está disposto a confiar. Se foi o Senhor que te pediu, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Se foi o Senhor que disse: Abraão, leva o seu filho, entregue ele a sacrifício, Ele também é fiel para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos ou falamos. Aleluias. A fé e a confiança de Abraão era tão grande que ele sabia que o seu filho seria sacrificado, mas ele também sabia que o Deus da provisão iria se manifestar. Meu irmão, quero liberar uma palavra sobre a sua vida aqui nesta manhã. Eu não sei o que você tem vivido até hoje, eu não sei como você entrou aqui por essas portas, mas eu sei que o Deus da provisão, mais uma vez, irá prover de novo. Se você recebe essa palavra, diga um glória a Deus bem forte aí no seu lugar, meu irmão. O Deus da provisão. Oh! Aleluias. A segunda ação. Você não pode esquecer da primeira, viu? Esquece. São 5. A segunda ação é a oração. A oração, ela é uma ação e uma das principais ações quando nós falamos de provisão. Não adianta você querer provisão se você não ora. Não adianta você querer provisão de um Deus que é provedor, mas não quer orar, não quer se relacionar, não quer falar, não quer se curvar, não quer jejuar, não quer se entregar a Ele. A oração é uma ação que antecede a provisão. Diga comigo assim: a oração é uma ação que antecede a provisão. A Bíblia diz que o profeta Elias, ele vive num período onde Acabe e Jezabel está matando os profetas. Mas não era todos os profetas, era só os profetas que falavam em nome do Senhor. Porque os profetas que falavam em nome de Baal continuavam vivos e poderiam pregar. Ele queria calar apenas aqueles que falavam em nome de Deus, aqueles que falavam em nome do Senhor dos exércitos, do Deus de Israel. Mas aí certa vez, a Bíblia diz que quando Elias se encontra com Obadias diz a ele: olha, Acabe quer matar todos os profetas.
Eu escondi 100 profetas, 50 em um lugar, 50 em outro, e de vez em quando eu levo água e comida para eles se alimentarem, mas não está dando. Acabe quer matar todos os profetas de Deus. Então, a Bíblia diz que Elias diz a Obadias: Obadias, vai lá e diz a Acabe que eu estou aqui e eu quero falar com ele. Obadias diz: olha, mas se eu for lá e você não estiver aqui, eu vou morrer, porque vários já morreram, e eu sou aquela pessoa que estou cuidando dos profetas, eu estou ali. Aí Elias diz para ele: olha, Obadias, vai lá, porque nada vai te acontecer, o Deus da provisão já está agindo, Obadias. Em outras palavras, ele estava dizendo: aquele que é provedor, aquele que vê, está vendo. Aí a Bíblia diz que Elias vai até Acabe e diz: Acabe, eu estou aqui. E Elias diz: Acabe, vamos fazer um desafio. Chame lá os profetas de Baal, peça que eles preparem um altar, coloque o sacrifício sobre o altar, e se a chama, se o fogo pegar sobre aquele holocausto, então o Deus de Baal será o Deus adorado aqui nessa cidade. Mas se eles orarem a Baal, se eles clamarem a Baal e Baal não descer o fogo sobre o altar, eu vou orar ao meu Deus, e ele derramará fogo sobre este altar. A Bíblia diz, e não é esse o contexto que eu quero falar, então eu vou adiantar um pouco para você, porque a Bíblia diz que aconteceu exatamente o que o profeta prediz. Baal não desceu fogo, Elias começa a zombar dos profetas de Baal, dizendo: grita mais forte, talvez eles não estão ouvindo, clama mais forte, talvez ele está viajando, talvez ele está ocupado demais. Então chega a vez de Elias, e ele diz: agora na minha vez, eu quero que vocês encham essa valeta, coloca 3 tachos aí sobre essas valetas, eu quero ver isso aqui cheio de água, porque o Deus da provisão vai trazer fogo sobre esse altar. Entenda uma coisa, a água traria dificuldade para o fogo pegar. Não tem gente pentecostal aqui não, você não entendeu nada, irmão, não entendeu nada. A água não seria combustível para o fogo, não, muito pelo contrário, a água apaga o fogo. Mas quando Deus da provisão entra em ação, Ele pega aquilo que não é e faz ser. Ele pega a água e transforma em combustível. Ele pega pessoas que estão caídas, derrubadas, talvez com a sua família derrotada, mas levanta como profetas, como pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Talvez você olhe de onde você veio e você fala: como é que eu cheguei aqui? Deixa eu te dizer uma coisa, o Deus da provisão, Ele é especialista em pegar o que não é e fazer ser. Aleluias! Oh Jesus! Se fosse lá na minha igreja pentecostal, eu já estava voando, irmão, correndo assim, até lá atrás. Aleluias. Mas a Bíblia diz que o fogo desceu, e foi bênção. Todo mundo se curvou diante do Senhor. Mas aí acontece a segunda ação. Porque a Bíblia diz que está todo mundo feliz, que o Senhor dos Exércitos foi manifestado ali, e está todo mundo dizendo: Elias, tu és um profeta verdadeiro, tudo que você fala é verdade, tu és um profeta do Senhor. E aí então o profeta diz a Acabe: volta depressa para sua casa, porque o tempo já está fechando, e a chuva virá sobre essa terra. Deixa eu te dizer uma coisa, nesse exato momento que Elias está proferindo essas palavras, já tinha muitos dias que não tinha uma chuva sobre aquele lugar. E mais do que isso, quando Elias fala para Acabe: vai para sua casa, não tinha nem sequer uma nuvem no céu. E ele estava dizendo: vá para casa, Acabe, porque o tempo já está se fechando, a chuva descerá. O que Elias está vendo, Acabe não está vendo. O que Elias está enxergando, os deuses, os profetas de Baal não estão enxergando. O que o povo estava vendo, que era o fogo descer e pegar o altar, eles não estavam vendo as nuvens no céu.
Porque nós somos assim, nós achamos que a provisão ela vai vir só uma vez só. Não, eu recebi a melhor oportunidade da minha vida, irmão. Deixa eu dizer uma coisa, já começa a desapegar, porque essa ainda não é a melhor oportunidade. Deus ainda tem mais milagre para você. Se você acha que você está se entregando demais, está pregando demais, está louvando demais, deixa eu te dizer uma coisa, isso é só o começo. Deus ainda tem muito, muito, muito além para nós. O fogo no altar era algo maravilhoso, era algo estrondoso, era o maior feito daquele tempo. Mas o Deus da provisão estava com os braços, com as mãos abertas e estendidas sobre Israel, querendo prover de novo. Aleluias. Diga assim comigo, Deus irá prover de novo. Aleluias. Mas aí a Bíblia diz que quando Elias fala isso, o céu está tudo limpo, sol batendo, sol para cada um. Não tinha chuva, não tinha sinal de chuva, não tinha nada. Mas ele diz, vai embora Acabe, porque o tempo está fechando. Chuva virá sobre este lugar. Mas olha o que acontece, Elias poderia ter ido embora para sua casa. Ele poderia ter recebido, talvez presentes que o povo daria para ele, por reconhecer ele como um profeta de Deus. Ele poderia talvez receber a nomeação do maior profeta da história do reinado de Acabe. Ele poderia ter ido para qualquer lugar, porque o rei iria lhe servir, porque o banquete seria preparado para ele, porque ele é o profeta do momento, porque os holofotes estão virados para Elias. Mas a Bíblia diz, lá em Reis, capítulo 18, versículo 42, que diz assim, então, quando Acabe foi comer e beber, Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. A oração ainda é o principal momento aonde a provisão de Deus será ativada na sua vida, meu irmão. Não pare de orar. Mas a provisão vai vir, eu estou trabalhando muito, eu tenho muita fé, eu confio muito. Amém, você precisa disso, mas a oração não pode faltar. A oração de Elias nesse momento não era apenas uma oração qualquer. Era alguém que estava abrindo mão da fama, dos manjares, daquilo que ele ia receber de presente do reinado de Acabe, daquilo que seria a sua nomeação como o melhor profeta dos tempos. Ele está abrindo mão disso tudo e dizendo, a provisão vai vir, mas eu vou orar. Os céus ainda não tem uma nuvem, mas eu vou orar, porque Deus irá prover de novo. Aleluias. E a Bíblia diz que ele começa a orar e ele diz ao seu servo, vai lá e olha, vê se está vendo alguma coisa. O servo vai e diz, olha, não tem nada aqui. Aí ele volta de novo, vai lá, vê de novo, não tem nada lá. Vai de novo, por 7 vezes o servo foi lá, olhou e não tinha nada. Mas os joelhos de Elias estavam no chão, orando ao Senhor. Eu não sei para quem é essa mensagem aqui nesta manhã, mas Deus está dizendo, continue orando. Continue intercedendo, Deus vai mudar, Deus vai fazer, a provisão virá sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Não sei se alguém recebe isso aqui, seus joelhos vão doer, as coisas vão parecer que não vai acontecer, mas o Deus da provisão está pronto para prover de novo. Ore. Oh. Diga assim, ore. Não, diga mais forte, ore. Agora tenta dizer para você mesmo, eu vou orar. Eu vou clamar mais, eu vou orar mais, eu vou me entregar mais. Eu vou aumentar o meu nível de relacionamento com o Senhor. Eu vou alcançar uma largura maior no meu relacionamento com Cristo, uma altura maior com o meu relacionamento com Cristo, uma profundidade maior com o meu relacionamento com Cristo. Ore. Aleluias. E a Bíblia diz que de repente o servo vem e diz, Elias, olhei para o céu e vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Desse tamanho aqui, irmão. Mais ou menos, né? Talvez um pouquinho maior. Não era uma nuvem gigante, era do tamanho da mão de um homem. Então Elias se levanta e diz, desça o monte correndo, porque a água vai vir sobre Israel.
Um pequeno sinal já foi capaz de dizer para Elias: olha, a provisão está chegando sobre a sua vida. Isso é quem ora, irmão. Sabe por quê? Porque quem não ora é só uma nuvem pequena, é só um negocinho pequeno, é só um movimento pequeno, é só um GC pequeno, é só um grupo de louvor pequeno, é só uma oração pequena. Mas para quem está orando, está vendo o que Deus vai fazer. Talvez disseram assim: não, mas a Lagoinha ainda está iniciando ainda o seu trabalho em Hortolândia, ainda é um pequeno GC, ainda é uma pequena coisa, mas quem estava orando já estava vendo 500, 1.000, 2.000 pessoas circulando na cidade de Hortolândia, diante de Deus. Quem estava orando já estava vendo você chegando aqui. Quem estava orando já estava vendo pessoas sendo batizadas, descendo as águas. Oração. Aleluias. Deixa eu correr porque o pregador aqui se empolga. A ação número 3. Diga comigo assim: persistência. A persistência é algo que precisa acontecer. Porque o Deus da provisão, Ele não está disponível para prover na hora que eu quero. Ele está disponível para prover no tempo certo. Talvez você está olhando e orando e clamando e confiando, mas ainda não é o tempo, irmão. Talvez eu quero para agora, eu preciso sair do aluguel, eu preciso comprar uma casa nova, eu preciso comprar um carro novo, eu preciso que o meu filho seja liberto, eu preciso ver meu filho aqui na igreja orando. Talvez não é o tempo, irmão. Mas o tempo longo, a demora para nós, porque para Deus não é demorado, para Ele é o momento certo. Esse tempo que demora a acontecer para nós, é o momento onde Deus vai avaliar a sua persistência. Por quê? Não adianta você dizer eu vou, e aí na primeira tentativa você para. O pastor falou sobre isso. Você abre uma faculdade e aí no primeiro momento você, vou trancar porque é melhor. Será que não seria melhor você fazer aos poucos, mas de forma persistente, sem parar? Talvez não seria melhor você dar um passo de cada vez, mas persistindo. A Bíblia diz que Isaac acordou de manhã um dia e disse: eu vou desentulhar os poços do meu pai Abraão. Eu vou tirar todos os entulhos de lá e vou reativar esses poços. Talvez a mensagem, a palavra, o jeito que ele falou, vai acontecer, os poços jorrarão água. Mas a Bíblia diz que quando Isaac, junto com os seus servos, foram começar a escavar os poços, a tirar os entulhos de dentro, a água começou a brotar. Mas aí veio um povo e disse: esse poço é meu, não é seu. Aí Isaac poderia ter ido embora para casa e dizer: acho que aquela visão não era de Deus, eu acho que aquele mistério não era de Deus, eu acho que aquela promessa que o Senhor me fez, eu acho que aquela promessa não era, eu acho que não era bem assim, eu acho que eu ouvi errado. Mas Isaac fez diferente. Ele procurou o segundo poço, chamou o seu servo e diz: vamos desentulhar esse aqui também. E aí ele começa a desentulhar e vai, e de repente a água brota. Aí vem um povo e diz: esse poço é meu, não é seu. Aí imagina Isaac: opa, como assim? Aquela palavra, aquele ânimo, aquele gás que eu vou desentulhar todos os poços do meu pai, cadê? Como que agora? Já desentulhei 2 e é de alguém, nunca é meu. Mas a Bíblia diz que ele persiste. Diga comigo: persistência. Ele persiste. Ele não para quando as pessoas tomam o poço dele. Escuta uma coisa, não sei se você vai receber isso aqui, meu irmão, mas Deus tem algo preparado para você. As pessoas podem até pegar coisas que estão antes, mas o que é para você, meu irmão. O que é para você vai acontecer. Mas esse era o emprego do meu sonho, mas esse era a faculdade do meu sonho, mas esse era o casamento do meu sonho, mas meu sonho era ter um filho e agora eu estou com problema, meu filho tem problema de saúde, não sei, irmão. Calma, vai acontecer, as promessas do Senhor irão se cumprir, as coisas vão se normalizar, as coisas vão acontecer. O que você vive antes é um processo, é uma preparação. Aleluias.
Mas vai covar o terceiro poço, eu preciso adiantar. Lá em Gênesis, capítulo 26, você pode colocar aqui? 26, versículo 22. Diz assim: Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Entenda uma coisa, agora o Senhor abriu. Agora o Senhor fez, a provisão chegou. Talvez o que você está questionando é porque ainda não foi Deus que fez, porque ainda não é a direção de Deus para a sua vida. E você se questiona, mas isso era meu sonho, mas isso era isso. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, você tem duas opções: ou você vive de acordo com os planos que Deus tem para a sua vida, ou você não vai acessar aquilo que Deus já tem preparado para você. A provisão não é algo que vai acontecer, é algo que já está pronto. A provisão não é algo que vai vir, é algo que já está acontecendo, você só não acessou ainda. Número 4, diga comigo assim: essência. E eu já estou acabando. Essência, mais forte, irmão. Essência. Eita, Jesus. O processo não pode mudar a sua essência. Coisas difíceis vão vir para você acessar a provisão de Deus. Coisas que irão te fazer ter medo. Coisas que irão fazer você retroceder. Coisas que talvez testará a sua fé, para saber se você realmente está ali. Mas não perca a sua essência. A Bíblia diz que a essência de Sadraque, Mesaque e Abidnego despertou naquela época a maior de todas as provisões para aquele povo. Eliseu, por quê? Porque sim, irmão, até aquele momento Deus se manifestava através de algumas coisas. Por exemplo, Deus se manifestou na sarça ardendo. Deus se manifestou no fogo que estava em volta do altar. A água virou combustível. Deus se manifestou de algumas formas, mas na fornalha de fogo, as pessoas que lançaram eles na prisão, na fornalha, eles não conseguiram nem entregou e morreu, porque a fornalha era muito forte, era muito quente. Mas as pessoas que estavam um pouquinho mais atrás e conseguiriam enxergar, eles disseram: ora, mas nós lançamos 3 pessoas na fornalha, e agora quando olhamos nós estamos vendo 4 pessoas andando em círculos sobre a fornalha. Deus estava trazendo para aquele povo ver aquilo que eles não estavam vendo. Deus estava dizendo para Sadraque, Mesaque e Abidnego: a verdade é que eu sempre estive com você, mas aqui eu estou descendo, eu estou aparecendo, eu estou no meio da fornalha com vocês, porque vocês não perderam a essência. Porque quando os manjares do rei chegaram, você não abriu mão dos seus princípios. Porque quando o rei disse: se curve diante dessa estátua, todos, aquele que não se curvar irá morrer, e vocês permaneceram firmes, de pé, com a cabeça erguida, dizendo: a só um Deus eu adoro, só a um Deus eu clamo, só a um Deus eu me curvo. Essência. Essência. Não perca a sua essência no meio do processo, meu irmão. Não perca a essência. O Deus da provisão, Ele está vendo. Não perca a sua essência. Não ache que é porque está sobre um lugar que ninguém está vendo, que ninguém está olhando. O Deus da provisão está vendo. Talvez eu estou pregando para pessoas aqui, que até mesmo dentro da sua casa, você é testada todos os dias. De repente, pessoas aqui que todos os dias no trabalho você é testado. E Deus está te dizendo: persista, continue, mas não perca a sua essência. Mas não é o emprego que eu sonhei, mas não é a faculdade que eu sonhei. Persista e não perca a sua essência.
Mas meu filho está nessa situação, mas meu casamento está nessa situação. Escuta, não pare, continue, não perca a sua essência. Aleluias. Ah, Jesus. Não prove do manjar do rei. Não entregue os pontos. Não ceda para o diabo. Não ceda para o pecado, não ceda para o inimigo. A provisão já está chegando. Não pare, não olhe para trás, não desista, não perca a essência que você começou. Não perca o primeiro amor, a primeira graça que você recebeu. Não perca as características do seu novo nascimento, meu irmão. Não deixa que um atribulado tire a sua bênção. Não deixa que uma fechada no trânsito tire a sua bênção. Não deixe que pessoas atribuladas tirem a sua bênção. Persista e não perca a sua essência. Persista, não perca a sua essência. Aleluia. Você está comigo? Diz amém. Amém. E agora nós vamos para a última, porque eu preciso terminar. A quinta ação que eu coloquei aqui é a ação do entregar. Você entregar algo. Isso é algo muito complicado, porque precisa partir de você. Se eu preciso te pedir algo, não é uma entrega voluntária. Você precisa entregar. Você precisa entender isso, que a entrega também é uma ação. E eu não estou falando de dinheiro, viu? Lá em Marcos, no capítulo 11, no verso 5, diz que Jesus disse aos seus discípulos, no capítulo 11, vai até as portas de Jerusalém, e lá você vai encontrar um jumento. Diga comigo assim, é um jumento. Não, irmão, diga mais forte aí, está com medo? Jumento. E aí Jesus diz, olha, esse jumento ninguém nunca montou. Ele está lá. Vai lá, pegue aquele jumento, leve até as portas de Jerusalém. Pois eu subirei naquele jumento. Aí existem alguns aspectos bíblicos e teológicos para o jumento, né? A representação dele naquele momento. Porque havia uma profecia, nós vamos ler ela para finalizar. Lá em Zacarias, que profetizou dizendo, olha, ele virá como rei humilde, como um rei humilde, como alguém que vai entrar em Jerusalém, montado em um jumentinho. Mas entenda uma coisa, a profecia era como se fosse uma promessa, olha, vai vir, não sei quando, mas vai acontecer. Ele virá, ele entrará em Jerusalém, montado sobre um jumentinho. Embora existam várias e outras nomeações para esse jumento, entendimentos para esse jumento, eu queria falar só sobre uma. Alguém teve que entregar o jumento. E para você, talvez você olhe assim e fale, mas um jumento, hoje não tem valor, irmão, jumento. Mas naquela época, o jumento era um animal que era muito valioso. Por quê? Porque ele era mais resistente. E da mesma forma que eu preguei aqui, que tem que haver essência, tem que haver persistência, quem que já montou no jumento, irmão? Quem já montou aqui? Sabia que o pastor ia levantar a mão, sabia, já estava preparado aqui já. Só o pastor, gente? Ninguém montou, pastor? Tem ali isso, tem mais alguém? Olha lá, isso. Gente, uma mulher montou no jumento, irmão, meu Deus do céu. Mais alguém? 3 pessoas só? Jesus. 4, 5, 6, isso. Rafael, você não montou, né, Rafa? Você não montou, né? Rafael lá de Zona Sul de São Paulo, não vai montar no jumento, né? Mas hoje é difícil ver esse animal, mas naquela época era normal. E na verdade, o jumento é um dos animais mais difíceis de você domar. Porque por mais que ele seja mais resistente do que os outros animais que carregam carga, ele é mais difícil de você domar.
E aqui nesse texto, a Bíblia diz que Jesus disse: olha, vai estar lá o jumento lá, e ninguém nunca mudou. O que deixa mais difícil a missão. Por quê? Eu me lembro que uma vez eu fui na Bahia, tem uns parentes lá, Teixeira de Freitas, e nós estamos numa cidade chamada Santo Antônio, num bairro chamado Santo Antônio. E lá no Santo Antônio, a gente estava lá conversando e tal, aí vi um animal barrado numa árvore, mais ou menos a uns 100 metros de distância. Aí eu perguntei assim: olha, por que ele está tão longe assim? Não dá para montar nele? Aí meu tio falou bem assim: aquilo dali, ninguém consegue domar ele, ninguém consegue montar sobre aquele jumento, porque ele é muito bravo. E aí ele ficava distante, aí eles faziam tipo assim: vamos apostar aqui R$100, quem conseguir ficar 10 minutos no jumento vai ganhar o dinheiro. De tão difícil que era domar o jumento. E Jesus disse: esse jumento não está domado ainda, ninguém nunca montou sobre ele. E quando os discípulos chegaram, a Bíblia diz que eles chegaram e visualizaram o jumento lá, pegaram ele e saíram com ele. Aí de repente uma pessoa pergunta: opa, para que você está levando esse jumento? Para onde? Como é que é? O jumento está aí. Aí os discípulos dizem: olha, Jesus pediu que nós viéssemos aqui e pegasse esse jumento para ele montar. Aí essas pessoas que provavelmente era o dono desse jumento, eles dizem: então vá. Eles liberaram, eles entregaram. Talvez para você foi só um jumentinho, mas para aquela família era um bem valioso, porque iria trazer talvez o sustento para ela. Naquela época era um animal valioso, mas não é sobre o dinheiro que ele vale, mas pelo quanto ele representa. E aqui, como última palavra, eu quero te dizer, como último tópico, eu quero te dizer que se você não estiver disposto a entregar, irmão, você não vai viver o ano da provisão. Porque o ano da provisão, ele diz mais sobre aquele que está disponível para entregar, disponível a deixar fluir a provisão de Deus, do que aquele que quer reter. E aí, o que acontece? A partir desse momento, aleluias, Jesus vem. E aí aquele animal que não era domável, aquele animal que era difícil de domar, o Rei dos Reis sobe sobre ele. E aí Jesus poderia entrar na cidade com um cavalo branco, com um negócio top, com uma carruagem bonita. Ele poderia dizer: olha, vai lá e pegue as melhores carruagens, pegue os melhores cavalos e traga aqui para mim entrar. Mas Jesus diz: eu vou entrar como jumentinho, com o jumentinho, para se cumprir a profecia dita em Zacarias. O Deus provedor está vendo, o Deus provedor sabe, e a essência sua não pode mudar, e você precisa orar, e você precisa ser persistente, porque uma hora, o que para muitos seria um animal de vergonha, um animal difícil de domar, um animal que não era nada representativo para um Rei dos Reis, ele pega e faz esse animal se tornar representativo. Ele, para aquele jumento ali, era o ápice. Ninguém monta no jumento para entrar numa cidade. As pessoas pegam o jumento apenas para carregar a carga, mas Jesus disse: olha, eu vou entrar no jumento, eu vou entrar sobre o jumento. Então a entrega, ela é algo muito precioso. Você precisa entregar. E eu preciso que você se coloque de pé agora no seu lugar. Nós vamos ler um texto que está em Zacarias capítulo 9, no verso 9 ao 12. Aleluias. Jesus entrando pela cidade, e as pessoas começaram a pegar palmeiras e balançarem ela, limpando o caminho, porque o Rei dos Reis estava entrando. Aleluias. Lá em Marcos capítulo 11, no verso 15, dizia assim:
E montado sobre um jumentinho, a multidão gritava: Hosana, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Bendito é o rei de Israel. O que o jumentinho representava era uma nova provisão entrando sobre Israel. Porque no texto de Zacarias que nós vamos ler, fala sobre uma profecia. Se é uma profecia, alguém leu e alguém estava esperando esse momento acontecer. Talvez para muitos isso não ia acontecer, isso iria demorar, mas de repente um homem vem entrando com uma situação inusitada, um jumentinho improvável, mas com o rei dos reis montado sobre ele. E aí quando ele entra em Jerusalém, as pessoas começam a proclamar palavras dizendo: ele é o rei dos reis, ele é a provisão, ele é quem nós estávamos esperando. Hosana, Hosana ao Senhor nas alturas. Coloca para nós aí. Isso. O texto diz, Zacarias capítulo 9, versículo 9, para nós encerrarmos. Aleluia. Se você for pentecostal, irmão, você vai receber essa palavra, viu? Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Diz assim: alegrem-se muito, cidade de Sião, exalte Jerusalém, eis que o Senhor, o seu rei, vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado no jumento, um jumentinho cria de jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim, e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz sobre as nações, e dominará de um mar ao outro, e do Eufrates até os confins da terra. Quanto a você, ó Jerusalém, por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Voltem-se à fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro a vocês. Era Jesus dizendo a Israel: a provisão está chegando sobre vocês. A provisão que nunca vai embora. Eu estarei com vocês todos os dias da sua vida, até o confins da terra. Lagoinha, quero que você levante as suas mãos aos céus agora, porque o Deus provedor, Ele veio sobre nós, Ele está aqui, Ele veio sobre a terra e Ele está dizendo: eu tomarei as suas batalhas, eu despedaçarei as armas, eu derrubarei os cavalos e os cavaleiros. Jesus, o Deus provedor, está aqui nesta manhã, meu querido. Aleluia, se entregue a Ele agora. Entregue a sua vida a Ele. Aleluia. Aleluia. Fogo não me queima, as águas não vou afundar, pois estás comigo, tu estás comigo. Eu estou guardado no esconderijo, não estás sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo.
mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Levante suas mãos aos céus. Diga comigo assim, meu irmão, você vai abrir a sua boca o mais alto, que mais forte que você puder. Você vai dizer assim, ó, Jesus é a provisão. Amém? Vamos se preparar? Vamos se preparar? Vamos lá em cima? Você vai dizer no 3, Jesus é a provisão. Amém? Vamos lá, 1, 2, 3. Diga bem forte. Jesus é a provisão. Mais uma vez. Jesus é a provisão. Segure as suas mãos levantadas. Talvez você não entenda o que você está falando, mas a verdade é que quando você aceita, quando você reconhece Jesus como Deus da sua provisão, você está dizendo: Jesus, eu sei que tu está me vendo, eu sei que tu estás comigo, eu sei que tu estás comigo, Jesus. Ah, meu querido, não sei se você, como que você entrou aqui, mas nesta manhã eu quero te dizer: Jesus está te vendo, Jesus está com você. A provisão já está aqui, já está acontecendo sobre a sua vida. Uma vez mais eu quero que você cante essa canção para nós encerrarmos. Mas cante forte. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que creio, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluias. Eu não sei se você está aqui, meu irmão, mas se você ainda não fez uma oração aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu quero te convidar agora a fechar os seus olhos aí no seu lugar. Jesus tem provisão para a sua vida. Eu não vou te chamar aqui à frente, mas eu quero que você, no seu lugar, irmão, reconheça Jesus como seu Salvador. Se você é essa pessoa, eu quero que você repita uma oração comigo. Diga: Jesus. Não, diga mais forte: Jesus, eu reconheço o Senhor como único e suficiente Salvador da minha vida. Ah, Jesus, obrigado, porque Tu és a provisão que eu sempre esperei. Tu és a provisão que eu precisava para viver. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero que você venha aqui na frente, só para a gente te conhecer você. Se você fez essa oração aceitando a Jesus pela primeira vez, vem aqui na frente. Vem aqui à frente. Se você quer aceitar a Jesus, se você ainda não, Eliseu, eu não estou servindo, eu não estou na igreja, eu estou fora, eu estou me distanciado, quer voltar, volte agora, vem agora aqui na frente. Cadê? Tem você aqui? Não tem? Então levante as suas mãos aos céus. Deus, que o Senhor possa abençoar o teu povo, Senhor. Ah, Jesus, que o Deus da provisão possa vir sobre este lugar, Jesus. Faça barulho para Deus. Jesus está disponível, a provisão está disponível aqui, meu irmão. Venha beber dessa água e nunca mais você terá sede. Ah, Jesus. Senhor, coloca as tuas mãos sobre o teu filho, Senhor, que está hoje se reconciliando contigo, Pai. Ah, Jesus, todas as correntes que amarra ele no passado, Senhor, todas as feridas abertas pelas causas passadas, Senhor, nós pedimos a Ti agora, Pai, que sejam apagadas. Deus, que o seu bálsamo desça sobre ele agora, Senhor, e que feridas sejam curadas, que aquilo, Pai, que se passou não determine aquilo que ele vai viver, porque hoje, Jesus, ele está se entregando, ele está se reconciliando, ele está dizendo: Pai, me aceite de volta. Ah, Jesus, receba o seu filho, Senhor, como filho na tua casa, Senhor. Ah, Jesus, nós como igreja queremos profetizar e queremos estender as nossas mãos, os nossos braços, Senhor, o nosso ombro, Senhor, para caminhar com teu filho, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus.
Você já sabe, Lagoinha, como fazer, vamos lá. Um, dois, três, bem-vindo ao novo! Celebre, celebre no seu lugar! Vamos, Lagoinha! Vamos celebrar, Lagoinha! Aleluia! Venha que vier, e as cores de novo.